Oi, pessoal, tudo bem? A gente está aqui para apresentar o videocast da disciplina de gestão socioambiental. A gente vai falar sobre análise do ciclo de vida dos materiais. Eu sou o Gustavo, eu estou junto com o Augusto, com o Caleb e com o Frederico, e estamos entrevistando aqui o professor Paulo Schmidt e o professor Fernando Florentino, que vão nos falar um pouco sobre o que é a análise do ciclo de vida dos materiais. Meu nome é professor Paulo Schmidt. Eu fui 30 e poucos anos professor da URGS, me aposentei recentemente, e agora atuo na Faculdade de São Francisco de Assis. A formação principal, eu sou contador pela URGS, fiz mestrado em administração pela URGS, eu fiz doutorado em controladoria pela USP. Eu tenho alguns livros produzidos, alguns artigos. Eu era professor e coordenador do PPG Conte, Programa de Pós-Graduação em Controladoria, da Faculdade de Ciências Econômicas. E também tem algumas outras formações, mas especialmente focado nessa área de ciclo de vida do produto. O que me fez, né, entender um pouquinho dessa área foi a minha formação na área de controladoria. Show de bola. Fernando? Perfeito. Opa, bom, sou Fernando, boa tarde a todos. Minha profissão principal é Ciências Contábeis, contador, formado pela Faculdade São Francisco de Assis. Logo mais me formei em pós-graduação em Finanças, pela mesma faculdade, São Francisco de Assis, e mestrado pela URGS em Economia com ênfase em Controladoria. Tem outras profissões também que estou estudando aí, formalizando, mas as principais focado nesse assunto aí são essas. Começar perguntando então para os professores. Professores, o que vocês entendem que é a análise do ciclo de vida dos materiais? Deixa eu falar um pouquinho. Primeiro, obrigado pelo convite. É sempre bom colaborar com os alunos de administração, mais que eu tenho, né, formação da área, fui por muito tempo professor aí da área de administração também. Então, deixa, né, eu falar um pouquinho o que eu entendo sobre o ciclo de vida dos materiais dentro dessa visão de sustentabilidade. A realidade é assim, ó, quando a gente entra nessa visão de ciclo de vida de materiais, nós temos que ter uma visão um pouquinho mais ampla. Para mim, é entender um pouquinho de ciclo de vida de produto. Ou seja, imagine uma corrente. Eu tenho vários elos de uma corrente, né? E eu tenho que entender onde que começa o ciclo de vida de um material. Na realidade, começa no momento que eu começo a pensar, projetar um produto. Né? Então, se eu tenho foco, por exemplo, na sustentabilidade, ou na redução de custo, ou eu quero qualidade do meu produto, ou seja, qual é o meu posicionamento estratégico? Então, imagine uma coisa. Eu tenho que imaginar o posicionamento estratégico de uma empresa, vamos falar como se fosse uma empresa, uma indústria, por exemplo, e eu tenho que pensar onde que eu me insiro dentro dessa cadeia, essa minha visão estendida. Quando vocês estiverem pensando numa empresa, nunca pensem apenas, né, na empresa isoladamente. Vocês têm que ter uma visão exógena, têm que ter uma visão externa, uma visão muito mais sistêmica, uma visão holística, uma visão completa. Então, olhem para fora. Aonde começa o ciclo de vida do meu produto? Ele tem início no momento que eu começo a projetar o meu produto. Então, digamos que eu tenha um foco, por exemplo, em sustentabilidade. Que esse é o meu posicionamento estratégico. Eu quero fazer um produto, obviamente eu vou querer ganhar dinheiro, mas que seja um produto sustentável. Se eu estou pensando no produto sustentável, eu tenho que pensar, por exemplo, já na projeção, incluir nesse produto que materiais que sejam sustentáveis, materiais que sejam recicláveis. Por exemplo, bom, eu sou uma indústria que faz algo de plástico. Vou trabalhar com plástico sustentável? Com plástico reciclável ou não? Não, se o meu foco, por exemplo, é lucro, eu não quero saber se é reciclável ou não, isso não me interessa. Interessa o seguinte: como é que eu vou ganhar mais dinheiro? Imaginem, por exemplo, vocês, a construção de um carro na década de 80, década de 90. Quando vocês nasceram lá no final de 90, início dos anos 2000, como é que se fazia um carro? O carro era
basicamente um aço, né, e dentro, fora, e muito pouco de sustentável. Pega hoje um carro, pega um Volvo, por exemplo. Aonde que começa a projeção de um Volvo? Os caras da indústria da Volvo, por exemplo, têm uma visão muito sustentável. Então, o que eles vão fazer? Bom, eu vou projetar um carro lá na engenharia, lá no projeto. Bom, quais os produtos sustentáveis? Qual é a minha matéria-prima sustentável que vai fazer parte desse produto? Se vocês pegarem hoje, por exemplo, a porta de um Volvo, né, o que está cobrindo a porta é material sustentável, feito de garrafa PET. É feio? Bom, eu não gosto muito, eu acho feio aquele carro, né? A parte de dentro. O carro é bonito, obviamente. Mas o forro da porta, ele é feito do quê? É feito de matéria-prima de garrafa PET sustentável. Quando que isso foi feito? Na projeção do produto. Então nós não podemos dissociar, nós não podemos descolar ciclo de vida de materiais de ciclo de vida do produto. Bom, começou no projeto, aí eu vou ter que buscar o quê? Fornecedores para essa minha matéria-prima sustentável, para o meu material sustentável. Eu vou ter que pensar no meu transporte. Qual é a minha melhor logística? Bom, eu quero uma logística que seja sustentável, então eu vou tentar, bom, vou botar trem. Viu? Ah, não, mas eu caminhão, não me interessa se é sustentável, não, se vai poluir ou não, isso não interessa. Bom, se eu tenho foco na sustentabilidade, eu vou pensar já numa logística sustentável. Aí, internamente, o que eu vou fazer? Eu vou ter que pensar em utilizar essa matéria-prima de uma maneira sustentável também. O que é? Bom, eu não vou manter, por exemplo, estoque demais. Por quê? Porque pode ser que aconteça, eu não tenha venda suficiente, eu vá desperdiçar matéria-prima. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou botando matéria-prima fora. Então, eu estou desperdiçando a matéria-prima que poderia ser utilizada por outra empresa ou para outro produto. Aí eu penso no meu cliente. O que eu vou vender? Vou vender num cliente que dentro dessa cadeia pode ser sustentável ou não. Bom, se eu estou vendendo um carro, eu não sei, né? Isso não tem como saber. Então vou vender para quem comprar o meu produto. Agora, se esse carro sair de linha, qual é a minha responsabilidade? Aí eu entro no processo de logística reversa. Ou seja, boa parte dessa matéria-prima que eu utilizei para produzir o meu produto, vender no mercado, pode voltar para mim. Então, por que hoje muitas indústrias têm foco no processo de logística reversa? Porque para ela tem um posicionamento sustentável, para ela é importante retirar do mercado essa matéria-prima que pode poluir. Né? Hoje, imagina uma garrafa PET, quantos anos vai levar, né, para ser reciclada. O que eu faço? Antes eu jogava para trás e azar. Hoje não. Hoje o que eu penso? Bom, essa garrafa aqui, eu vou jogar, vou colher no lixo sustentável, jogar no lixo sustentável, no lixo reciclável, vai virar um resíduo reciclável. Por quê? Porque vai voltar à indústria. Né? Pode ser que não seja como garrafa, mas pode ser em outro tipo de produto sustentável. Então, só iniciando um pouquinho a ideia. Quando nós estamos pensando em ciclo de vida de materiais, nós não podemos descolar essa ideia de ciclo de vida de materiais de ciclo de vida de produto. Entendendo? Quer dizer, todos os elos da cadeia. Visão estendida, visão exógena. Começando do projeto, do produto, até o consumidor final. Até essa ideia de logística reversa. Começa no projeto e termina quando termina. Parece uma coisa, né? Pô, termina quando termina, é óbvio, mas quando é que termina a minha relação com o produto? Quando o produto efetivamente acabar, sumir, for reciclado. Né? Então, acho que essa é uma ideia, né, que a gente poderia ter um pouquinho sobre ciclo de vida de materiais. Não, só para ver se ficou claro, para mim, pelo menos, é que a análise, então, de ciclo de vida começa desde pequenos passos, né, que seriam a análise da matéria-prima em si e como ela vai se comportar no decorrer do processo, né?
Seria basicamente isso, né? Na realidade, sim. Mas pensa assim, de onde parte? É sempre parte do projeto. É o que eu vou querer fazer. E o partir do projeto, na realidade, eu e Fernando somos formados na área de controladoria, né? A gente estuda muito posicionamento estratégico, a própria missão, as próprias crenças e valores, né, da própria empresa. Dentro dessas crenças e valores, será que o valor, né, ambiental, o valor reciclagem é importante? Eu tenho que saber isso. Né? Enquanto gestor de uma área, por exemplo, de materiais, qual é o posicionamento estratégico da empresa? Quais são as crenças e valores do dono do negócio? Será que o dono se preocupa com reciclagem ou não? Então, se ele se preocupa com reciclagem, né, esse tom do dono tem que estar claro e que está fazendo o projeto do produto. Uhum. Eu tenho uma embalagem que é uma embalagem reciclável. Bom, ela é mais cara? É. É mais cara que uma embalagem normal? É. Eu vou usar plástico verde? Vou. Não vou usar plástico de polipropileno? Não, vou usar plástico verde. Legal. Mais caro? É. Pro dono, isso compensa? O dono vai pagar por isso? Ele acha que vale a pena? Será que o meu cliente está disposto a pagar mais por um produto porque o produto tem uma matéria-prima ou uma embalagem reciclável? Eu tenho que conhecer. Isso, essa visão estendida. Eu tenho fornecedor, eu vou pensar num produto que vai ter uma matéria-prima que é reciclável. Eu tenho fornecedor para isso? Na região que eu atuo, eu consigo? Não, eu tenho uma minha indústria aqui em Porto Alegre. Em Porto Alegre não tem essa matéria-prima, vou ter que buscar em São Paulo. Bom, mas qual é o custo que eu vou ter de logística disso? Será que o meu cliente vai estar disposto a pagar? Isso, essa visão exógena, visão externa. Uhum. Eu tenho que olhar para fora, eu tenho que conhecer quem é o fornecedor do meu fornecedor, conhecer quem é o cliente do meu cliente. Uhum. Isso, essa visão de cadeia. Onde começa? Começa exatamente onde eu estou. E eu sou dessa cadeia. Quem eu sou? Quais são as crenças e valores do dono do negócio? Eu, enquanto trabalhador, funcionário, que eu estou trabalhando com esse cara, eu tenho que conhecer a cabeça dele. Não adianta, eu vou projetar e eu sou verde. Então eu sou vegetariano, bom, eu gosto. Eu quero saber disso. Mas o dono não quer saber. Se tu quer ser verde, tu vai trabalhar em outra empresa. Minha empresa não tem esse negócio de verde. Minha empresa é ganhar dinheiro. É uma empresa que tem um posicionamento estratégico, lucro. Eu quero reduzir custo e ganhar dinheiro. Eu não quero saber se a matéria-prima é reciclável, não é reciclável, não estou nem aí. Eu quero é dinheiro, eu quero lucro. Não adianta eu projetar um produto todo verde, todo legal, né, que vai ser reciclável depois, se não é isso que o dono quer. Sim. Vai diminuir a minha margem? Provavelmente vai. Mas vai diminuir a margem, porque eu estou trabalhando com produto reciclável, estou trabalhando num segmento de mercado que aceita esse produto, vou vender menos? Provavelmente vou. É que a nossa sociedade, se pegar, por exemplo, por Rio Grande do Sul, Brasil de um modo geral, é que aceita produtos recicláveis pagando mais. É um segmento muito limitado da Sim. nossa população. Uhum. Vou comer só produto orgânico. Legal, bom. É bom para a saúde, só que é o dobro do preço. Quem está disposto a pagar? A fatia muito pequena da população. Então, qual é o segmento que eu vou entrar? Vou entrar nesse segmento porque eu sei que eu tenho como atingir esse segmento da população que está disposto a pagar mais. Não, mas normalmente, né, até porque nós não temos ganho de escala muito grande, quando a produção, né, entra em segmentos específicos, como reciclagem, por exemplo, de matéria-prima, que ainda se tem muito pouco, no mundo de um modo geral, e no Brasil também, que normalmente o produto é um pouquinho mais caro. Então, pense nesse aspecto, né? O aspecto de conhecer o mundo da minha empresa, conhecer os elos da minha cadeia, conhecer, na verdade, ter essa visão sistêmica, olhar para fora e conhecer todos os elos,
os antecedentes e os subsequentes. Uhum. Onde começa? Lá no fornecedor da matéria-prima, na realidade, sempre entendendo que começa no projeto do meu produto. Eu tenho que conhecer o fornecedor do fornecedor do fornecedor e conhecer o cliente do cliente do meu cliente. Entendi. Bom que tu mencionou essa questão da controladoria, eu queria saber um pouco do Fernando. Como que tu acha que alguém especialista em controladoria, como que a análise do ciclo de vida dos materiais impacta no cotidiano ou na atividade do controlador? Bom, boa tarde a todos aí, obrigado pelo convite. Então, vamos partir do princípio, assim, já que o professor Schmidt comentou ali sobre todo um ciclo, uma cadeia, né? Partindo da missão de uma empresa, ou isso sequer. Hoje temos diversos segmentos na nossa atividade aí no mundo inteiro. O que eu projeto, assim, para mim, falando, Gustavo? Existe um esqueleto, né? A extração do produto, o processamento, a fabricação e o consumidor final. Como o professor Schmidt falou ali, parte lá do princípio, o que quer realizar para produzir e o consumidor final quer. Mas o que eu vejo aí nessa controvérsia que o professor falou, como é que é metaverso, né, essas palavras, será que todos têm essa essa educação ambiental? Será que lá no consumidor final terá a reciclagem? É isso que se espera também, né? Sim. E na controladoria, a gente tem a visão de que fazer o planejamento antes, partindo da missão da empresa, e muitos, né, administradores, às vezes não quer saber da educação ambiental, ele quer o lucro, né? Mas se espera-se que a sustentabilidade no final seja exato, seja um resultado positivo. É assim que eu entendo. Mas eu marco esse projeto nesses 4 esqueletos, esses 4 pontos, né? Extração, processamento, que é onde parte do planejamento feito lá atrás, vindo do consumidor final, que ele vai ser satisfeito, mas espera também que ele faça o trabalho dele. Que ele faça o que é o objetivo final, a sustentabilidade, que volte esse produto, né? Para gerar, né? Mais produtividade, recursos aí para todos, né? Sim, sim, Uma educação ambiental aí, que seja. sim, com certeza. Fazendo análise de ciclo de vida, qual é que é a vantagem da empresa adotar essa análise de ciclo de vida de materiais e além do valor que ela pode transmitir, está alinhado ali com a sustentabilidade, com a gestão ambiental também, mas além disso ali, como ela pode estar, qual é que é a vantagem que pode trazer, tipo, além disso? Na verdade, assim, ó, toda vantagem competitiva vai gerar o quê? Vai gerar sustentabilidade. O que uma empresa pensa? Pensa, na realidade, em continuidade, né? Ela pensa em ficar viva. Como é que eu deixo uma empresa viva? Ela necessariamente tem que ter lucro. Sem lucro, ela não vai viver, né? Então, eu tenho que entender, eu ganho dinheiro aonde? A gente imagina de uma maneira muito simples que eu ganho dinheiro vendendo. Talvez a venda seja um pedaço muito pequenininho do meu lucro. Onde que o lucro começa? Começa na projeção do meu produto, na projeção do meu serviço. Vamos pensar em, né, uma maneira um pouco mais ampla de qualquer companhia, seja produto, seja serviço, seja comércio. Aonde que eu vou começar a ganhar dinheiro? Para quê? Para deixar o dono feliz. Para quê? Bom, se ele quer comprar o pizza para dar para o passarinho, interessa. Como é que eu vou deixar o dono feliz? O dono vai ficar feliz se ele pegar todo o dinheiro dele e plantar árvore. Pô, legal. Não interessa, interessa que ele ganhe dinheiro. Toda empresa tem, toda organização tem como missão deixar o dono feliz. Para deixar o dono feliz, ele precisa de dinheiro. Se nós pensarmos numa Microsoft, Bill Gates precisa de dinheiro? Não. Por quê? Porque ele já tem um pouquinho de dinheiro. Quem consegue imaginar o Bill Gates comprando leite no supermercado? Agora, ele precisa de dinheiro? Sim. Por quê? Porque como é que ele vai fazer o que ele quer fazer, se ele quer ser o presidente do mundo, o que ele quer da vida? É, Elon Musk precisa de dinheiro? Não precisa mais de dinheiro. O cara quer dinheiro para quê? Mas como é que ele vai ser o dono dos Estados Unidos se não tiver dinheiro?
Como é que vai ser o dono do mundo, dono de Marte, se não tiver dinheiro? Precisa de dinheiro. Então ele tem o foco em carro sustentável. Legal, Tesla é sustentável. Para quê? Que é sustentável? Não, porque ele vai ganhar dinheiro com isso. É para comprar o que ele quer. O que ele quer, eu não sei. Então eu entendo o seguinte, ó. Quando eu adoto uma percepção de sustentabilidade numa empresa, isso não são todas as empresas que adotam. Na realidade, muitas das empresas adotam porque tem uma obrigação legal para isso. Sim. Da sua grande maioria acontece exatamente isso. Eu vou ser sustentável, eu não vou poluir o ar. Eu sou uma empresa que faz papel. Por quê? E eu tenho que gastar milhões em filtros, que a lei obriga. Se a lei não obrigasse, eu ia gastar milhões em filtros. Olha, depende muito do dono. Ele teria opção, eu vou ou eu não vou poluir? Posso poluir, posso não poluir. Mas não, a lei me obriga. Tu quer fazer papel? Sim. Então, tu vai ter que utilizar celulose. Para fazer celulose, vai ter que ter filtro. Senão, tu não vai poder produzir. Então, a lei está obrigando o cara a fazer. Então, como a lei obriga, ele faz. Uhum. Mas entenda o seguinte, ó. Quando eu estou adotando essa visão de ciclo de vida, ciclo de vida, a vida nasce e morre. Onde nasce a matéria-prima? Quando morre a matéria-prima? Essa é a visão de ciclo. Né? Essa visão de sustentabilidade, ela é uma visão que depende das crenças e valores do dono. Né? Então, além do lucro, isso vai gerar para ele uma satisfação, um prazer. Então, ele vai ter prazer com o que ele está fazendo na empresa. Ele vai ter um prazer, né, de fazer com que a empresa tenha perpetuidade e tenha lucro, e esse lucro compre, né, a sua satisfação. Mas quem está pensando nisso, e aí é importante que vocês tenham essa percepção, é quem está planejando, né, o produto e o produto a matéria-prima a partir do ciclo de vida do produto. Sempre entendendo, nasceu, morreu. Onde nasce, onde morre. Aonde que eu estou dentro desse processo do nascer a morrer a minha matéria-prima. Então é importante, que vocês entendam isso, na verdade que todos entendam isso, né? Essa visão sempre exógena, sempre externa, né, que eu tenho que ter. Eu tenho que ter uma visão interna, o que o dono quer, aonde que eu me coloco, o que eu tenho que fazer para deixar ele feliz, e o que eu tenho que pensar lá fora, né, para que isso aconteça. Sempre, novamente, né, até sendo um pouco repetitivo, mas sempre entendendo quem é o fornecedor do fornecedor do fornecedor, quem é o cliente do cliente do cliente. Aonde nasce minha matéria-prima, consequentemente, aonde nasce meu produto, e aonde morre a minha matéria-prima, aonde morre o meu produto. Então, essa percepção é muito clara que vocês tenham para entender ciclo de vida de matéria-prima dentro dessa percepção de sustentabilidade. Só agradecer então a participação dos professores, né, a disponibilidade aí num sábado frio desse, tá aí junto com nós. Valeu, então. Muito obrigado, muito obrigado. Um abraço. Vitória. Abraço. Tchau, tchau. Gente, Tchau. obrigadão.